Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da elite da advocacia. Espero que todos estejam muito bem. Eu tô aqui pronto para trabalhar mais uma segunda-feira com vocês, sempre às 19h30, trazendo temas de grande relevância para o direito da saúde, ok? Lembrando que a nossa imersão em Direito da Saúde tá chegando. Sexta-feira que vem, nós já temos o nosso primeiro encontro, dias 14, 15 e 16 de agosto, de 9 da manhã às 18 horas. Sempre em ponto, com muito conteúdo, tudo para que você se torne um verdadeiro especialista no direito da saúde. Tô vendo muitas câmeras fechadas aqui. É difícil dar aula de câmera fechada, gente. É como se eu estivesse falando pro nada. Eu tô dentro de um estúdio, olhando para uma câmera. É muito bom quando eu, pelo menos, olho vocês aí. E vocês sabem muito bem que eu costumo jogar aquela urucubaca para quem tá com a câmera fechada, não é? São 7 anos, não 7 anos de azar, mas 7 anos sem honorários sucumbenciais, honorários contratuais. É tipo aquele honorários sucumbenciais que o juiz condena em R$100 a operadora de plano de saúde, como se estivesse fazendo aí algo muito exorbitante para o advogado. Então, quem tá de câmera fechada já sabe, não adianta falar que tem o corpo fechado não, porque se a urucubaca pega, olha, já era. Bom, gente, sem mais delongas, vamos começar o nosso encontro de hoje compartilhando aqui na nossa tela, tá? Toda a parte relacionada ao que o nosso encontro de hoje destaca. O nosso encontro, ele fala sobre 5 novos temas. Hoje é um dia muito especial, né? Porque nós tivemos uma vitória muito grande no STF com relação ao autismo, na ADI 779, na ADI 7790. É um dia de vitória para as pessoas com deficiência no geral. O foco era o autismo, mas todas as pessoas com deficiência ganham nesse exato momento, né? Foi feita mais do que justiça no STF hoje. Bom, que sigamos assim. Pois bem, hoje eu trabalho com vocês 5 temas importantes para aqueles que advogam no direito da saúde. Foram 5 temas desse ano. 5 temas nesse ano. Veja como o direito da saúde, ele é absurdamente flexível, posso dizer dessa forma. A gente sempre tem muitas novidades. Então, esses 5 novos temas devem fazer parte do estudo de vocês. O primeiro tema, eu vou trabalhar aqui num quadro geral inicial, é o tema 1047, ok? Então, o primeiro tema que a gente vai estudar, que a gente vai avaliar, é o tema 1047. Então, pega papel e caneta, tá? Pelo menos para você já anotar os temas que são de grande relevância para você depois analisar. Lembrando que quem está matriculado na imersão, advogando contra planos e advogando contra o SUS, na área do aluno, você tem todos esses encontros de segunda-feira com o devido material de apoio lá para vocês. Então não se preocupem, quem está matriculado na imersão não precisa ficar desesperado copiando. Eu gosto de anotar quando o professor está falando, porque eu entendo que a minha mente ela consegue fixar melhor a matéria. Pode ser uma coisa meio louca, tá? Mas para mim funciona. Se você também é desse jeito, papel e caneta na mão e vamos anotar. Pois bem, então o primeiro tema que a gente vai falar é o tema 1047. O segundo tema que a gente vai trabalhar tem tudo a ver com o tema, os temas que foram julgados hoje, na ADI 7779 e a 7790, que é o tema de autismo. O tema 1295 foi o tema que julgou o chamado rol taxativo dos autistas. Também uma grande vitória, só que não no STF, e sim no STJ.
O próximo tema que nós vamos analisar, chegamos a falar na segunda-feira passada, o tema 1296, que chancelou cada vez mais a súmula 410 do STJ. O tema 1296 é de suma importância, que fala da intimação pessoal do devedor e não da figura do advogado, quando o juiz arbitra multa diária, quando o juiz arbitra as chamadas astrentes, ok? Ah, o juiz fixou astrentes. Ok, beleza. Mas a pessoa que foi intimada não foi o devedor, foi o advogado. Se isso está acontecendo, a sua multa vai virar pó. Você não vai ganhar nada de multa. É isso que destaca o tema 1296 do STJ. O próximo tema é um tema muito importante para as pessoas com diabetes, os diabéticos, né? É o tema 1316, que retrata a bomba de insulina, gente, tá? Um tema muito importante e que não foi avaliado pelo STJ os acessórios da bomba de insulina. E que a gente vai falar hoje da aplicabilidade do princípio da gravitação jurídica, ok? Princípio da gravitação jurídica. Princípio esse que sempre nós aprendemos lá no direito civil, de que o acessório, ele segue quem? O principal. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. A gente aprende assim, dessa forma, tá? E vamos lá, seguindo. Por fim, o tema 1365, o STJ aqui andou muito mal na minha visão. Outro dia escutei um aluno falando que um professor disse que o STJ andou bem tendo julgado que não cabe dano moral presumido na violação de um contrato de plano de saúde. Putz, só quem não vive na pele realmente uma negativa pode dizer isso. Isso é um verdadeiro absurdo. Negar um direito que a pessoa tem, para mim, é dano moral presumido, não tem nem o que discutir. Só que essa vergonha no judiciário brasileiro faz com que isso ganhe força. A partir do momento que você nega o que é direito da pessoa, você chancela a oportunidade dela fazer isso diversas vezes. E não me venham falar, ai, eu vou agora condenar por um critério pedagógico. Porra nenhuma, que você condene num critério punitivo. Ah, a gente não aplica punitive damage no Brasil. Que pena, porque a gente deveria punir aqueles que fazem isso de forma reiterada, tá? Bom, então a gente vai falar desses 5 temas, ok? São 5 temas fortes, são 5 temas presentes nesse ano de 2026. Esse ano é o ano da cambalhota no direito da saúde, sabe? Quantos temas foram julgados esse ano, tá? E hoje, essa grande vitória dentro do STF no julgamento da ADI 7779 e 7790. Beleza, galera? Bom demais? Vamos com tudo? Vamos com tudo? Tá todo mundo aí bem aí? Tá todo mundo vivo? Dá um joinha aí pra eu saber se vocês estão na câmera. Pode ser que vocês tenham morrido e eu não saiba, né? Dá um sinal de vivacidade aí. Temos aí, eu não sei se Pablo S. Alexandre deveria tirar essa blusa agora dessa live, né? Flamenguista não deve entrar na live. Esse é um grande problema. Eu, como vascaíno, deveria nunca admitir, deveria passar um formulário antes e só admitir pessoas que não sejam flamenguistas aqui. Brincadeiras à parte, vamos chegar onde o calo dói. Vamos começar então lá pelo começo, lembra? Eu trouxe um quadro para vocês, 5 temas novos do STJ. Então isso tem que estar na ponta da língua, isso tem que estar saindo no suor, gente, tá? Vamos lá repetir? Olha aqui comigo. Tema 1047, tema 1295, 1296, 1316 e 1365. Foram 5 temas novos do STJ. Ainda temos temas para julgar, acho que é o 1412, falando sobre a questão da má-fé na aplicabilidade no artigo 42, parágrafo único. Deixa eu dizer uma coisa, a maior vergonha, mais uma vergonha do judiciário. E por que eu tô falando isso, gente? Porque
isso tem muito lobby das operadoras de plano de saúde. Porque vamos imaginar aqui o caso do chamado falso coletivo, que é um tema que pode, inclusive, ser afetado, não é verdade? Então, o tema do falso coletivo, ele diz assim, olha só, a operadora de plano de saúde, ela praticou uma simulação. Aquilo ali é uma família e não uma empresa, mas fez o contrato pelo CNPJ. Ok, se ele pagou a mais indevidamente, ele foi cobrado em excesso, a lei no 42 parágrafo único é clara. Ela diz assim, devolve-se em dobro. Só porque lobby das operadoras de plano de saúde fazem com que os planos só devolvam na modalidade simples. Quem chancela essa porra? O judiciário, cacete. Se a lei é clara, o 42 parágrafo único tem que ser aplicado. Agora, tem um tema afetado no STJ para dizer que no 42 parágrafo único se tem ou não tem que provar a má-fé. Pelo amor de Deus, a lei não falou nada de má-fé. A lei falou cobrado em excesso e pago indevidamente, cobrado em excesso, salvo em caso de engano justificável, o consumidor tem direito à devolução em dobro. Você vai me dizer que é engano justificável do operador de plano de saúde que faz uma simulação de uma contratação de uma empresa, quando eu levanto o véu dessa empresa só tem uma família ali? Você vai dizer que isso é um engano justificável? Isso é burlar a lei. Isso é simulação. Isso é caso de nulidade. E ponto final. Só que a gente tem um tema. Aí se o tema disser o que o ministro Herman Benjamin já disse, que não há necessidade de prova de má-fé, eu quero ver os magistrados aplicarem a devolução em dobro. Porque aí as ações que envolvem, por exemplo, reajustes abusivos, não só o caso do falso coletivo, terão que devolver tudo que o consumidor pagou indevidamente em dobro. Aí vai ser lindo demais. Vai ser lindo demais, ok? Mas isso ainda vai ser julgado. E quando for julgado, pode ter certeza que o tio Sobral vai chegar aqui com força total para estar atualizando vocês. Tema 1047, papel e caneta na mão, sigam aqui na minha neurose de esclarecimento para todos vocês. Ele diz assim, a rescisão. Bom, primeiro eu tenho que te ensinar que existe a rescisão, que é um termo geral, tá bom? Eu cada dia vou colocando mais grau na sua faixa preta, tá? A rescisão é um termo geral. Da rescisão nascem duas espécies. Acompanha comigo, olho na tela, tá? A resolução e a resilição. Ok? Resolução e a resilição. Eu vou dar um exemplo meio grotesco, tá? Meninas e meninos, não fiquem chateados comigo. Um dos motivos de término de casamento é por falta de sexo. Concordam comigo? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Isso tá na lei, gente. Eu não tô inventando nada, não. Tá lá. Se não houver a conjunção carnal, é um inadimplemento do casamento. Concordam comigo? Sim ou não? Fala sim ou não, porra. É sim ou não? É sim ou não? É sim, Cristiano. Sim. Beleza. Isso é uma modalidade de inadimplemento. O casamento é um contrato. É inadimplemento. Ou seja, pensa comigo, você nunca mais vai esquecer isso. Você não vai esquecer porque eu falei do sexo, aí você nunca esquece. Pronto, acabou. Pronto. Inadimplemento é resolução. O contrato terminou por quê? Houve um inadimplemento? Qual inadimplemento? Whatever, não importa. É resolução. Vamos imaginar que eu tô vendo agora a Lulu. Lulu, que é minha amiga, uma querida advogada, uma parceira, aluna da mentoria Águia. Eu vou brincar com ela porque eu tenho intimidade com a Lulu. Imagina que a Lulu é minha namorada, tá? Eu chego pra Lulu e falo assim, pô, Lulu, o nosso relacionamento não tá bacana. E ela fala assim pra mim, Cris, eu também acho, o nosso relacionamento tá legal. Pô, vamos caminhar a nossa vida cada um de um lado? Ou seja, o que a gente chegou? A gente chegou num acordo, eu e ela. Quando existe vontade e não inadimplemento, eu falo resilir. Resilir. Olha, grava. Resolução, inadimplemento. Resilir significa vontade. Só que essa vontade pode ser bilateral ou ela pode ser o quê? Unilateral. Ok? Tranquilo? Pode ser que eu fale assim, Lulu, tu é uma sacana, tu me deu chifre direto, eu quero acabar com esse relacionamento, eu vou terminar, a vontade é minha,
resilição unilateral. Mas possamos chegar a um acordo, eu e ela, minha namorada. Falar assim, não, a gente não tá bem, vamos seguir, cara. Lu, seja feliz, eu também vou ser feliz e bola que segue, a gente vai ser amigo. Demorou? Demorou, pronto. Resilição bilateral. Assim como lá na Lei 8.245, no contrato de locação, tá? Pode haver o término da locação por mútuo acordo. O que é isso? Se existe mútuo acordo, existe vontade, é resilir ou resolver. Pensa, agora que você já aprendeu comigo lembrando do sexo, olha aqui, olha pra tela que eu tô olhando pra você, olha pra tela. Se o cara descumpre o contrato de locação por falta de pagamento, houve vontade ou inadimplemento? Vontade ou inadimplemento? Inadimplemento. Se é inadimplemento, é resolução ou resilição? Resolução. Cris, eu nunca mais esqueço. Eu nunca mais esqueço. É assim que se aprende direito, ok? Então, aqui o que está dito? A rescisão do plano coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários, bom, a rescisão unilateral, o que tecnicamente você poderia ensinar para o STJ aqui? Rescisão unilateral? Não, o que você deveria falar? O quê? Resilição unilateral pela operadora. A operadora que diz assim, ó, eu não quero mais, eu não quero mais. Pela operadora de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários, é válida. Desde que apresentada motivação idônea. E aí a Lu chega pra mim e fala assim, meu querido Cris, meu querido ex-namorado, o que é uma motivação idônea? Então eu quero que vocês anotem aí. Bom, primeiro caso, motivação idônea não é simplesmente invocar uma cláusula contratual. Pronto, primeiro motivo. Ó, tá de acordo com a cláusula tal. Tem que ter uma motivação, ok? Tem que haver motivação. Ou seja, a cláusula contratual por si só, ela não substitui uma justificativa concreta. A cláusula contratual por si só, ela não substitui uma justificativa concreta. Ou seja, o que o STJ ele quis dizer? O STJ no tema 1047, quando diz motivação idônea, na minha cabeça, ele diz que houve a inviabilidade da continuidade contratual. Ou seja, que o contrato se tornou inviável. Primeiro motivo, na minha visão. Pergunta que você deve fazer para a operadora. Por que o contrato se tornou inviável? Me diga aí. Ou é um caso de seleção de risco que você está fazendo? Ok? Por que esse contrato tem que ser encerrado? Perguntas para a operadora. Notificação para a operadora. Por que esse contrato ele deve ser encerrado? Quais circunstâncias objetivas justificam o término contratual? Notifica a operadora. Sabe qual resposta vai vir? Nenhuma. Nenhuma. Ou seja, sem motivação concreta, uma cláusula contratual no contrato, ela se torna o quê? Abusiva. E aí você vai alegar o quê? Nulidade de pleno direito lá no 51 do CDC. Repita comigo, repita comigo. Sem motivação concreta, a cláusula ela vai se tornar abusiva conforme artigo 51 do CDC. O que a operadora vai alegar para terminar o contrato com base no 1047? Aumento de sinistralidade. Aumento de sinistralidade. O que significa isso? Na versão da operadora, o contrato ele se tornou deficitário. Foi rompida a função social interna do contrato.
O que significa então isso? Que o contrato se tornou deficitário. Foi rompida a função social interna do contrato. Isso não basta. De acordo com o artigo 421 do Código Civil, que fala sobre a função social do contrato, deve haver justiça contratual. Qual o motivo que se diz do rompimento do contrato por ser ele deficitário? Por que foi ali alegada a função social interna do contrato? O que a operadora deve demonstrar? Anota aí comigo. Primeiro motivo, quando a operadora alegar para você, o contrato se tornou deficitário. Ah, é? Então me diga, operadora. Número 1, qual é o índice real da sinistralidade? Qual é o índice real da sinistralidade? 2, qual foi o período analisado? Número 2, qual foi o período analisado? Número 3, qual foi a metodologia atuarial utilizada? Qual foi a metodologia atuarial utilizada? Número 4, qual foi o impacto financeiro efetivo para alegar quebra da função social? Qual foi o impacto financeiro efetivo para quebrar... qual foi o impacto financeiro efetivo para ser alegada a quebra da função social do contrato? Aí você junta aquele bonitinho faturamento das operadoras. Junta no corpo. O que eles alegam? Ah, eles alegam que houve aumento de custos, crescimento das despesas médicas, desequilíbrio econômico, é tudo isso que eles alegam. E aí você vai combater como? Olha, se não existe nenhuma prova técnica, isso é mero blá blá blá. Isso é jogar palavras ao vento, aqueles advogados que adoram essas frases, né? É jogar palavras ao vento. Sem uma prova técnica, como que se pode dizer que o contrato se tornou deficitário? Ok? Outro ponto. Então a gente está trabalhando pontos aqui, tá? O que é uma motivação idônea? Não é motivação idônea a justificativa dirigida apenas a um contrato. Olha lá, que ponto importante. Também não é motivação idônea a justificativa dirigida apenas a um contrato. A justificativa dirigida apenas a um contrato. Como é que você vai proceder nesse caso? Você vai dizer o seguinte, ó. Por que apenas esse contrato foi cancelado e não todos os outros? Quando apenas um contrato ele é encerrado, a gente pode observar índices discriminatórios. Idosos, pacientes oncológicos, pacientes sindrômicos, autistas, pacientes com doenças raras, usuários home care, pacientes de alto custo. Idosos, sindrômicos, doenças raras, pacientes oncológicos, usuários de home care, pacientes com medicamentos de alto custo ou pacientes de alto custo. Ou seja, é a expulsória. Eles escolhem quem deve ficar dentro do plano. Violam o quê, meus amigos? A boa-fé objetiva. Violam o quê? O princípio da confiança. Violam o quê? O princípio da vulnerabilidade do consumidor.
Violam o quê? O princípio da hipervulnerabilidade do consumidor, porque pacientes sindrômicos, autistas, de alto custo, usuários de home care, são pessoas hipervulneráveis ou com vulnerabilidade agravada. Isso é claro que se viola a boa-fé objetiva, artigo 4º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, artigo 422 do Código Civil. É notório isso. Então, para que haja a rescisão, e aí esse cliente vai bater no teu peito como? O Pablo recebeu esse cara hoje. Ô, doutor Pablo, cancelaram o meu contrato. E esse cancelamento não se deu comigo em tratamento. Porque se fosse em tratamento, Pablão, o que eu ia alugar? Por mais que tu seja flamenguista, eu vou te ajudar. O que você vai alegar? Vai alegar o tema 1082 do STJ. Porque se a pessoa se encontra no curso do tratamento, o contrato ele não pode ser cancelado. Mas não é isso. Ele diz que no contrato cuja operadora de plano de saúde e esse plano de saúde seja um coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários, é válida a rescisão contratual, ou seja, a resilição unilateral, mas desde que se apresente uma motivação idônea. E aí, como é que você vai quebrar isso? Você vai dizer o quê? Vem cá, isso aqui foi lindo pra gente. Porque o que é a motivação idônea? Isso, inclusive, viola o artigo 47 do CDC, que é o princípio da interpretação mais favorável a quem? Ao consumidor. Se não há essa clareza, eu estou violando a boa-fé. Artigo 4º, inciso 3º. Se eu não tenho um contrato transparente, artigo 46 do CDC, princípio da transparência máxima. Veja como a base da Lei 8.078 ela é fundamental para o seu estudo. Fez sentido aí, galera? Tranquilo? Tá dando para acompanhar? Tô medicado, hein? Tô calmo, tá? Tô calmo. Hoje foi um dia difícil para mim, gente. Dia difícil na vida. Minha filha hoje estava extremamente em crise pesada mesmo. Aquele momento que o autista, a gente não consegue entender. A gente sai de casa com aquele ponto de interrogação na cabeça, sabe? Hoje eu saí de casa assim. Fui dar banho na Maria, cara, e ela se jogando no chuveiro, Claudinha triste. E aí fui pegar ela e deu aquela travada na coluna, sabe? Ela deve estar pesando uns quase 40 quilos. Só que quando ela se joga no chão e faz corpo mole, eu acho que o peso dela vai para uns 120, cara. Que é difícil levantar. Então hoje é um pai aqui de uma criança com deficiência desabafando. Dias difíceis, né? Todos vivemos. E cada um vive a sua dor de uma forma diferente. Dores não se comparam, eu sempre bato nesse ponto. Pois bem, mas deu para acompanhar o tema 1047? Quem tá lá na imersão vai receber todo esse material mastigado. Olha aí, material lindo com vários exemplos para vocês. Mas a ideia da nossa aula é sempre o quê? Trabalhar e trazer para vocês tudo o que é necessário para que vocês estejam atentos. Então, o próximo tema que a gente vai trabalhar hoje é o tema 1295, o chamado rol taxativo dos autistas. Ou seja, uma grande vitória que aconteceu dentro do STJ. E aqui, você já participou comigo de uma aula anterior. Na aula passada, nós falamos de 15 teses validadas no autismo. Estava todo mundo aí? Dá um joinha se vocês estavam na aula. Pois bem, lá nós falamos de várias teses. Tese do vínculo terapêutico, da ciência ABA, de várias teses importantes. E a gente chegou a falar da tese do AT, lembra? Da assistente terapêutica. Quais são os fundamentos que você deve utilizar? O tema 1295 ele foi um grande fundamentador que pode modificar esse sentimento que nós todos temos com relação, tá? Com relação àquelas pessoas que não conseguem na justiça o assistente terapêutico, que é obrigação do plano de saúde, não do colégio, ok?
Perfeito? Principalmente quando você fala de aplicação de aba. Porque como que você vai cumprir 40 horas semanais dentro de uma clínica? Isso é inviável para a vida de uma pessoa. É inviável. Então a ministra Dani, que no seu lindo voto ela disse, se eu sou uma ministra do STJ, uma juíza, não sou médica, quem sou eu para dizer que aquela criança autista necessita de 20 horas se o médico diz 40? E aí volta a reinar, o que eu sempre bati no ponto é que o relatório é a rainha das provas, é o rei da ação. Então você precisa ter um relatório médico muito bom. Muito bom. Quem usa o escritório da saúde é sempre pegar o relatório do médico, subir lá para o agente de relatórios médicos para ele avaliar se o relatório é bom ou ruim, se ele deve ser complementado ou não. Então o que o tema 1295 ele diz? É abusiva a limitação de número de sessões de terapia multidisciplinar, ok? Multidisciplinar, psicologia, fono, físio e terapia ocupacional. Lembra que na aula passada, das 15 teses, eu falei sobre a hidroterapia? Lembra que alguns planos de saúde falam que é uma brincadeira na piscina? Que eu falei da ecoterapia? Que alguns planos de saúde sustentam que é somente andar de cavalo? Ok? Tem toda uma ciência por trás daquilo. É pegar a aula passada e somar na aula de hoje. Por isso que eu falo, é tudo concatenado para que você tenha um pensamento lógico e processualmente cabível dentro dos processos de vocês, tá? Aqui, o tema 1295, ele só mencionou o quê? Número de sessões. Mas ele não limitou que você venha a requerer a hidroterapia, a ecoterapia, ok? Perfeito? E aqui falou-se também novamente para os autistas, mas aqui também se abre uma porta para pessoas sindrômicas, gente. Aí a pessoa fala assim, não. Outro dia um pai chegou para mim e falou assim, o meu filho não é autista, então o plano está dizendo que ele não, meu filho tem síndrome de Down, ele não é autista, e por ele não ser autista, ele não tem direito à ciência aba. Que porra é essa que não tem direito à ciência aba? Que isso? Tá o plano tá escrevendo isso. Resolução normativa 623 diz que a negativa deve ser fundamentada. E o plano fundamentou que não é cabível, salvo para pessoas autistas, a ciência aba. Tiro no pé. Ministra Nancy Andrighi já disse. É extensível às pessoas com deficiência. Com deficiência. Tudo bem? Então, por exemplo, chegou uma pessoa sindrômica no seu escritório em que houve a prescrição pelo neurologista de ciência aba, lute por isso. Lute por isso. Você, afinal de contas, é um advogado da saúde, tá? Quem perdeu a aula passada e está inscrito na imersão, vai lá na área do aluno que já está lá para você, tá? Então, veja, aqui nós temos um julgamento lindo, um julgamento que abre portas para que possamos lutar por N situações. E o que me chama mais atenção para que você venha anexar na aula passada é o caso da assistente terapêutica. Tá? Perfeito? E aí deixo no material para vocês aí. Tudo bem, galera? Beleza? Outro ponto importante para que venhamos a trabalhar, e aqui eu trago muitos casos para vocês no material, tá? O tema 1296. Esse tema é o tema muito querido porque ele envolve dinheiro, ok? Ele envolve dinheiro. Quando você realiza lá o seu contrato de honorários advocatícios, você coloca lá, ó, 30% sobre eventuais danos. Um dano material, um dano moral, um dano existencial, e você coloca lá, ó, 40% sobre a multa diária. Para o cliente é multa diária. Para a gente que fala chique, a gente fala o quê? Astrente. Astrente, né? Eu sou o detentor das minhas astrentes. Então, 40% eu trabalho assim no escritório, tá?
eu trabalho 30% sobre eventuais danos e 40% sobre a multa. Nós, advogados da saúde, sim, Cleude, sempre, alunos do clã, faixa preta master, já é grau número 5 na faixa, né? Tá? Então, olha aqui, atentem-se. Nós que trabalhamos na saúde, a gente sabe que o dano moral na saúde ele é baixo. A gente trabalha focando em quê? Quando a gente pensa em grana, dinheiro, rentabilidade, honorários de sucumbência, que contra OPSs, ou seja, operadoras de plano de saúde, vocês já sabem, segunda seção do STJ diz o quê? Recai sobre o valor do tratamento. Se eu tiver lá no SUS, eu vou aplicar o tema 1313, se dá por equidade. Aí sim é o que o juiz quer te dar, tá? Beleza? Qual é a diferença de atuar em caso de SUS e plano de saúde? É essa final. Não estou dizendo que o cliente do SUS é ruim, que não vai te pagar honorários iniciais, etc. Mentira, que eles pagam, tá? Porém, lá nos honorários de sucumbência, tem diferença. Se eu estou atuando contra uma operadora de plano de saúde, os honorários recaem sobre o valor do tratamento. Segunda seção do STJ. Juiz gosta de dar isso? Não. Você vai ter que lutar. Porque é decisão da segunda sessão, não tem controvérsia. Já houve controvérsia entre a terceira e a quarta turma, que foi solucionada pela segunda sessão. Acabou. Acabou a discussão. Zé Fini. Zé Fini. Nas iniciais, eu até já faço o requerimento, ó, requer que seja condenada a parte ré, de acordo com decisão da segunda sessão do STJ, coloco lá o RESP, todo bonitinho, tudo direitinho, pra quê? Para que o juiz não venha falar, não houve pedido disso. Claro que há pedido, excelência. Não haveria nem necessidade, porque é sobre proveito econômico. É decisão da segunda sessão da STJ, ou seja, sobre a obrigação de pagar e sobre a obrigação de fazer. E ponto final. Agora, se eu atuo contra o SUS, aí não se dá por equidade. Mas outro ponto que a gente é forte é, assim, distribuir a inicial. É o what's your name. Eu falo que processo civil é que nem inglês. O cara perguntou qual o seu nome. Aí o plano de saúde vai responder, meu nome é, tá? Opa, a contestação. E você vai ter que falar o quê? Depois. Seu nome é tal? Eu vou replicar ou impugnar, como você quiser chamar. Mas vamos dizer que entre a sua inicial e a contestação, você requereu o quê? Uma tutela de urgência, com base lá no artigo 300 do Código de Processo. Correto? Que gerou uma decisão interlocutória. Dessa decisão interlocutória, caberá o quê? Recurso de agravo, de instrumento. E você, advogado, ou vai ter que fazer o agravo, ou vai ter que fazer as contra-razões de agravo, correto? Beleza. E aí o juiz olhou para o relatório médico e diz assim, defiro de acordo com o relatório médico anexado, sob pena de multa de R$5.000 horários. Olha que lindo, não foi nem diário, foi horário. Eu adoro requerer de forma horária. Até acho que algum aluno botou na mentoria Águia essa semana, ou no clã, falando que está requerendo, acho que foi o Rodolfão, só requerendo de forma horária. O caso é de extrema urgência, por que eu vou requerer por dia? Cada dia é uma perda de chance na vida desse cliente, cara. Então eu vou sempre requerer de forma horária, dica para vocês, tá? Beleza, vamos dizer que o juiz deferiu lá R$5.000 horário. Tudo bem? 5.000 não, você aplica o 1313. Perfeito? Tranquilo? O juiz deferiu. E aí, quem foi intimado para cumprir a tutela? O advogado. Porra, Cris, a multa tá em R$300.000. Tu tem 40% sobre essa multa. O que significa? R$120.000 que vão pro lixo. Que vão pro lixo. Porque a súmula 410 ele é clara. A intimação pessoal é do devedor e não do advogado.
Se você tem um processo em curso, olhe para o processo agora e veja quem foi intimado, para que você não venha perder mais multa. Porque pode ser que aquilo já tenha virado pó. Cris, babou, vou olhar todos os meus processos agora. É isso. Então a intimação pessoal é do devedor, súmula 410 do STJ. Desculpa pela cagada que eu tô fazendo aqui na tela, tá? Essa maluquice aqui, a minha cabeça ela só funciona dessa forma. Então tem a súmula 410. Tomara que você esteja gravando esse meu áudio aqui para que depois você organize isso na inteligência artificial. Beleza? Faça seus mapas mentais. Eu adoro as descrições da minha aula. Puta que pariu, puta merda, porra, não sei o que, olha, não sei o que. Carioca fala muito palavrão. Desculpem as meninas e os meninos aí. Eu não sou mal educado, eu só me excedo um pouquinho de vez em quando. Pois bem, gente, então olha aí, ó. Súmula 410 do STJ. A intimação sobre o devedor e aplicabilidade da súmula 410 do STJ. Tudo bem? Beleza? Atualizado? Cara, não perco mais nenhuma multa. Eu sempre vou verificar se houve intimação pessoal do devedor. Então eu deixei aqui o material todo mastigado para vocês. Tá? Tema 1316. Bomba de infusão de insulina e os requisitos para a cobertura extra-rol, tá? Extra-rol. Simara, se você é aluna das mentorias, vai estar lá na área da aluno. Se você não é aluna da mentoria e está matriculada na imersão, você está dentro lá da área do aluno, tem lá as 2 aulas que eu já dei passadas e amanhã essa aula de hoje vai estar já disponibilizada para vocês. Tá bom? E aí o material de apoio tá lá. Show de bola. Vivendo da Saúde também tem acesso, com certeza, tá? Bora lá? Tema 1316, gente. Bomba de infusão de insulina e os requisitos para cobertura extra-rol. A bomba de infusão de insulina não prevista no rol da ANS pode ter cobertura judicial determinada, mas o pedido exige análise individual dos parâmetros fixados pelo STF na DI 7265, ou seja, o cumprimento dos 5 requisitos, ok? Concretos indicados: prescrição por médico habilitado, ausência de alternativa terapêutica, registro da Anvisa, prévio requerimento à operadora com negativa, demora excessiva ou omissão, além da avaliação técnica prévia pelo Natjus ou especialista. A prescrição isolada não basta, ou seja, o mero relatório médico isolado, sem uma prescrição médica qualificada, ela já não basta mais. E aqui, ó, eu trouxe um quadro organizado para vocês, tá? Claro que eu não consegui isso na minha cabeça, eu pedi a ajuda da inteligência artificial, né? Porque minha cabeça não consegue fazer um quadro desse, é muito para mim isso aqui, tá? Então, prescrição do médico, tá? O que você tem que provar? Indicação individual, não mera preferência por tecnologia, relatório com histórico, controle glicêmico, tudo aqui para vocês mastigado sobre o tema 1316, ok? Tema 1316. Ausência de alternativa, registro na Anvisa, prévio requerimento, ou seja, cumprimento de todos os requisitos da ADI 7265. Tem evidência científica? Análise técnico-judicial? Ofício ANS após deferimento? Então, olha, ela não diminui, o tema 1316 não diminui a importância do médico assistente. Ele altera somente o padrão de suficiência probatória. E aqui algo extremamente importante. Bom, com relação aos insumos acessórios à bomba de insulina, a gente vai aplicar, como eu falei no início da nossa aula, o princípio da gravitação jurídica. Por mais que muitos acessórios sejam baratos, cara, não importa. O acessório, ele segue o principal. Se o principal é a bomba de insulina, todos os outros apetrechos são acessórios para que eles acompanhem o principal. Ok? Beleza? Eu deixo alguns casos práticos aqui para vocês, tá? Sobre esse assunto. O próximo assunto é o tema
1365. Um tema que, na minha visão, o STJ perdeu uma grande oportunidade, na minha visão, tá? Respeito à visão de outros professores, apesar de não concordar, ao mencionar que o STJ andou muito bem no tema 1365, ele perdeu uma grande oportunidade de ser o quê? Um fazedor de muita justiça, no sentido de dizer, olha, operadora, antes de você dizer não, pense que eu vou te condenar por dano moral. É um punitive damages com uma engenharia reversa, ok? Ele fala o seguinte, olha, eu já dei um tapinha no seu bumbum. Eu posso dar 1, 2, 3, 4, 5, quantos você quiser. Porque se a pedagogia da fala não interessa, eu vou pra punição. Ok? Eu vou pra punição. Quem é das antigas tomava aquelas havaianas voadoras dos pais, né? Pronto. Já vai entender o que eu disse. Porque se por um critério pedagógico eu não consigo, cara, ele perdeu uma grande oportunidade de dizer o seguinte, olha, home care não está no contrato. Se é uma extensão da internação do hospital, negar o home care já era dano moral. Ponto, acabou. Isso inclusive, é súmula de tribunais estaduais. Só que agora não. Agora eu tenho que causar a via crucis para o consumidor, que ele prove todos os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil. Ele vai ter que provar uma conduta, ele vai ter que provar o nexo de causalidade e ele vai ter que provar o dano, que na minha visão, ele vai provar o quê? Cara, eu tô esperando o medicamento há 30 dias. Isso pra mim já é dano, meu filho. E não só dano moral. O fato de eu ter que ligar para a operadora, ficar horas no telefone, vou na sede da operadora, volto para casa, sou atendido mal, isso é um dano existencial pela perda do tempo vital. Isso é desvio produtivo na veia. Mais uma vez, ministra Nancy caminhou muito bem, mas tomou uma navalhada dos outros ministros. Porque é claro, é notório que há dano moral. Não se trata de uma mera negativa. Negar o tratamento de uma criança autista, de uma criança sindrômica com relatório médico, dizer que é fraude, porque as operadoras de plano de saúde, quando saiu aquele boom das fraudes das clínicas, elas se tornaram mais fortes, tomaram anabolizantes daqueles pesados. Agora eu nego tudo, porque tudo é fraude. E eles juntam tudo isso na petição. Notícia do Fantástico, dizendo que é fraude, que as clínicas praticam fraude. Quem pratica fraude deve ser sancionado, com toda certeza. Mas eu não posso dizer que todos praticam fraudes. Assim como eu posso falar assim, a magistratura é podre. Não! Tem vários juízes muito bons. Eu não posso dizer que tudo é podre. Claro que não. Agora, em razão... É diferente dizer assim. É diferente... Deixa eu pensar num exemplo aqui. É diferente dizer de uma pessoa, um médico, olha aqui, um médico que tem uma conduta ilibada. O cara tem uma imagem clara, tem dignidade. Sabe aquele médico que a gente chama de médico da família, aquele médico das antigas, que te atende, que faz uma, sei lá, uma consulta contigo que parece que quer te virar de cabeça para baixo para saber, entender a tua vida? Pode ser que ele tenha uma vez na vida escorregado. E errar é humano. Aí eu vou avaliar se ele causou dano. Agora, se eu tenho um cara carniceiro que sempre tá fazendo um M, cara, vários processos, eu não tenho mais o que provar. Esse cara, ele que prove que não causou dano moral, a inversão do ônus da prova é dele, porra. A gente perdeu a oportunidade de dizer que a inversão do ônus da prova é dos planos.
O que o STJ fez no tema 1365? Jogou a responsabilidade no peito do vulnerável. Quem é? O consumidor. Disse assim, consumidor, você que prove que você sofreu o dano. E aí deu a oportunidade para aqueles juízes que amam a porra do mero aborrecimento. Não é? Fala assim, é mero aborrecimento, mero aborrecimento. Mero aborrecimento de quê, meu filho? Paciente oncológico. O médico está perdendo a autonomia dele, porque o plano de saúde, ele ameaça o médico de prescrever um medicamento de alto custo. E se o paciente, ele entra com um processo pedindo uma tutela de urgência vulgo liminar, aí que todo mundo chama, ele faz o médico pagar o medicamento. Foi assim que a Unimed foi denunciada em vários estados. Planos de saúde que descredenciam hospitais, violando o princípio da confiança. Cara, desculpa pelo termo, isso é uma puta de uma sacanagem. O senhorzinho, ele conta com aquele hospital. Do nada, ele tem que andar 40 quilômetros para o próximo hospital que o plano de saúde está cobrindo. Isso é sacanagem. Isso não é mero aborrecimento. Isso é dano. Mas o tadinho, ele tem que provar. O advogado tem que juntar o curso do carro até o hospital para ele fazer um tratamento onde ele fazer um tratamento a 300 metros da casa dele. Porque ele contratou aquele plano sabendo que aquele hospital era próximo. Eu, por exemplo, contratei a Mil na época porque os hospitais melhores para Maria eram próximos da minha casa. A partir do momento que ele começa a descredenciar, ele viola a boa-fé objetiva. Ele viola o princípio da confiança. Por que eu, Cristiano, que sou advogado e tinha CARD durante anos, me permaneci na Unimed? Que foi para a Unimed Rio, agora a Unimed Ferj que está quebrada. Porque o nome Unimed, ele vende teoria da aparência. Teoria da aparência. Quando você compra uma grande marca, Samsung, Apple, Philips, Philco, você está comprando algo que tem que ter uma garantia de natureza mundial. Isso foi durante anos e anos e anos discutido no direito do consumidor. Pessoas que viajavam para o exterior, compravam câmeras fotográficas, né? Câmeras de filmagem. Tem um caso emblemático da Samsung sendo condenada no Brasil, em que o juiz falou assim, cara, teoria da aparência. O cara viaja lá para fora e ele quer comprar um produto que é conhecido mundialmente. Então contrata um plano de saúde que é conhecido nacionalmente, quiçá internacional. Teoria da aparência. Agora, qual é a vergonha agora? Vários processos, por exemplo, contra a Unimed Ferj, no Rio de Janeiro, na hora da execução, a Unimed Brasil, Unimed Nacional fazem acordo para assumir tudo. Mas na hora de pagar eles correm, eu não tenho responsabilidade, porque eu não fiz parte do curso processual. E aí tem muito juiz que embala. Tinha que falar, não, meu filho, você é Unimed, Unimed é Unimed, é teoria da aparência, toma-lhe. Toma-lhe. Ah, mas Cristiano, você não está sendo técnico, por que não? A partir do momento que há uma assunção de responsabilidade, para mim é tudo. Mas então agora, senhoras e senhores, como que vocês vão caminhar? Vocês vão caminhar no sentido de que tudo na sua petição tem que passar pelos pressupostos da responsabilidade civil. Então, se você for requerer um dano moral à sua petição, ele não vai poder ser encarado mais como a galera falava antigamente. Dano moral é que nem arroz, ele sempre acompanha. Não, não é isso. Ele vai ter que acompanhar e provar por que ele está no prato. Ó, por que eu acompanho o feijão? Feijão sem arroz não é verdade, não é? Ele vai ter que provar, ok? Vai ter que provar, vai ter que dizer o seguinte, olha, o dano moral, ele é cabível porque houve uma conduta, há um liame entre a conduta do agente e o resultado danoso, nexo de causalidade, e aqui a comprovação do dano, excelência. Dias sem o medicamento, negativas, diversos protocolos, abrimos NIP.
Houve reclamação no Gov.br? Houve reclamação no Reclame Aqui? E olha, senhoras e senhores, vocês que são já meus alunos, aqueles que são meus alunos há mais tempo, abrir o tópico para o dano moral e abrir tópico para quem? Para o dano existencial. Ah, mas na prática o juiz embola um com o outro. Dane-se, seja técnico. Alegue o desvio produtivo. E ó, sempre que requerer dano moral, faça um estudo do tribunal do estado que você está distribuindo a ação. Peça para uma inteligência artificial, por exemplo, o ChatGPT da vida, um Claude da vida, fazer uma investigação dos últimos 5 anos sobre aquele mesmo caso e faça uma média das condenações. André Aloy, o que você vai alegar? A teoria da adequação inflacionária. A mesma condenação a 5 anos de dano moral não pode ser a mesma condenação do ano de 2021 do ano de 2026. O dinheiro mudou, meu irmão. O dinheiro não é mais o mesmo. Que no mínimo acompanhe a inflação. Tese de Thaís Kurt. Uma querida aluna, uma querida. Comprem um livro dela, Tese da Adequação Inflacionária. Façam uma pesquisa. Para que você usa a tese da adequação inflacionária, Dé? Para você o quê? Para você potencializar o seu dano. Aquele dano que sai de 5 para 7,5, aquele que sai de 7,5 para 10, aquele 10 que sobe para 12,5. É só você pedir para que o chat, por exemplo, faça, olha, a condenação no ano de 2021 era R$5.000. A condenação desse juízo, desse mesmo juízo no ano de 2026, também é R$5.000. Aplique a inflação do ano de 2025 a 2026 e atualize esse valor de condenação. E aí, Andrezão, na hora de sustentar, colhendo a turma, aqui eu não peço para que seja um disparate com relação ao dano moral. Houve claramente violação dos direitos da personalidade, mas este advogado que se encontra na tribuna faz uso da inflação para que o valor da indenizabilidade, assim como os salários de Vossa Excelência, de todos os membros do tribunal, são atualizados no mínimo de acordo com a inflação. Então o dinheiro que em 2021 a pessoa recebia a título de compensação de dano moral não é mais o mesmo dinheiro do ano de 2026. De boa, gente? Tranquilo? Show de bola? Atentem-se. Então, diz aqui o tema 1365. A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera por si só um dano moral. Opa! Ai, sacanearam a gente. Sendo imprescindível a presença de outros elementos capazes, ou seja, prove os pressupostos da responsabilidade civil. Quais são? Conduta, culpa ou não, a depender se a responsabilidade é subjetiva ou objetiva, nexo causal e dano. Eu tenho 4 pressupostos na responsabilidade civil subjetiva, conduta, culpa, nexo e dano, e 3 pressupostos na objetiva, conduta, nexo e dano. Eu não preciso provar a culpa. E eu deixo o material todo anexado para vocês na área do aluno. Ok? Beleza, galera? Show de bola? Bom, seguinte. Dias 14, 15 e 16 de agosto, preparem-se de 9 da manhã às 18 horas, sem reprise. Vai estar acontecendo o Mapa da Advocacia. São 3 dias e que, além desses 3 dias, você vai receber um livro de prática jurídica de forma digital que eu vou enviar para a sua caixa de e-mail, o seu WhatsApp, para você baixar, ok? Beleza. O que a gente vai ter nesses 3 dias? Focar nas 3 fontes de honorários, que são os honorários bases da nossa imersão. Os honorários iniciais, os honorários contratuais
e a mais alta sucumbência do mercado jurídico. Lembrando que, segundo o Conjur, podemos chegar até 1,2 milhões de ações distribuídas, tá? São 27 horas de conteúdo ao vivo comigo e alguns professores convidados no Zoom. Teremos José Andrade, teremos Thiago Loyola, teremos Betânia Andrade, tá? Teremos Nina, temos muitas pessoas convidadas, tá? E o que a gente vai ver no dia 1? A gente vai estudar toda a parte de relatório médico judicializável, a gente vai estudar home care, vamos estudar doenças relacionadas à saúde mental e ludopatia, vocês já tiveram uma aula de ludopatia comigo. Nós vamos estudar reajustes abusivos e vamos estudar atuação contra o SUS. No dia 2, a gente vai estudar autismo, vamos estudar o cumprimento efetivo das liminares, juiz deferiu a tutela de urgência, o plano não cumpre, o que eu posso fazer, o que eu posso tomar como medida atípica? Vamos estudar o tema 324 da TNU, tá? Um tema importante, uma forte tese para vocês. E vamos analisar os novos temas do STJ. No dia 3, a gente vai falar sobre bariátrica, cirurgias reparadoras e canetas emagrecedoras. Cristiano Sobral perdeu a possibilidade de fazer anúncios. Vocês souberam disso? Eu tomei um bloco no Instagram, né? Eu fiquei sem poder fazer anúncios durante 30 dias. Tive que fazer anúncios pela conta do Instagram do meu escritório, porque várias contas me denunciaram porque eu estava ensinando as pessoas a requerer Monjaro. Vários professores me criticaram, falando que isso é um absurdo, um advogado ensinar as pessoas a requerer Monjaro. Se existe uma doença, e obesidade é uma doença, se existe a diabetes e a caneta emagrecedora, ela serve para tratar, por que eu não vou requerer? E hoje, pasmem, né? Presidente da Unimed declara que irá incluir canetas emagrecedoras. O cara que era extremamente criticado, hoje fala, não, ele estava certo, aconteceu, não é sempre, né, que se acerta, é verdade. Tá, vamos deixar isso pra lá. Pois bem, então, bariátrica, cirurgias reparadoras, vamos falar do tema 1069, cancelamentos indevidos, vários motivos de cancelamento indevido e vamos focar também no tema 1082. Vamos falar de oncologia, marketing jurídico para advogados e também vamos falar um plus para vocês aqui, uma tese para que vocês ofertem no direito médico e não no direito à saúde, que é a tese da equiparação hospitalar. E não para por aí. Você vai ter bibliotecas de petições prontas, uma aula exclusiva como prospectar no Instagram, o workbook, que é o livro prático na advocacia, advogando contra planos e contra o SUS, e também vai ter certificado de participação reconhecido pelo MEC desses 3 dias, ok? 3 dias de imersão, 27 horas, aplicação de todos os casos reais, em todos os temas que nós trabalhamos com vocês e todos esses bônus. Para quem quer garantir e perdeu, por exemplo, inclusive, as 2 aulas anteriores, que foi de ludopatia, as 15 teses validadas no autismo, a aula de hoje, a próxima aula de segunda-feira, na área do aluno, é só, tá? Você colocar o seu telefone apontado para esse QR Code, uma super oportunidade de você estar comigo nessa imersão nos dias 14, 15, 16 de agosto, de 9 da manhã às 18 horas. Quem está comigo aqui na aula ao vivo tem a grande oportunidade de comprar por um valor diferenciado. Meus amores, beijos, mais um encontro aqui com vocês, 1 hora e 15 minutos de aula hoje, tá? Até segunda-feira que vem, às 19h30, alunos da mentoria, amanhã tem aula, quarta-feira tem aula, quinta-feira tem aula, tá? A gente se vê aí no decorrer dessa semana e para quem não é aluno, segunda-feira a gente se vê de novo e sexta-feira que vem começa a imersão, o mapa da advocacia contra planos e contra o SUS. Aproveitem a oportunidade, apontem para o QR Code, porque esse valor promocional ele só é na aula ao vivo. Depois você tem o valor normal. Beijo para todos, fiquem com Deus e eu vou deixar aí o QR Code na tela para quem quiser apontar. Tchau, tchau!